A paz do Senhor. O tema de hoje vai ser maturidade espiritual. E esse é um tema que é muito importante para nós cristãos e é um tema que nem todos buscam conhecer melhor, devido também àquela tese de que a maturidade espiritual é agregada à idade. Mas isso não é um critério essencial para alcançar a maturidade espiritual, até porque da mesma maneira que uma criança e um adolescente pode ter a maturidade espiritual mais aflorada que a de um idoso de 70, 80 anos ou que a de um adulto ou um idoso também pode ter a maturidade espiritual mais elevada que a de uma criança ou a de um jovem. Então, o critério essencial para isso não se trata da idade. Uma das coisas essenciais para determinar o nosso nível de maturidade espiritual é o quão próximos, o quão íntimos nós somos de Deus. O nosso relacionamento com Deus, porque não tem como você ser maduro espiritualmente se você não tiver um relacionamento com Deus. Deus, Ele nos chamou para uma vida de constante evolução. Assim como você não nasce sabendo de tudo, assim como você não nasce sendo maduro espiritualmente, é uma coisa que você vai ter que ir sondando. A questão disso tudo é que buscar a maturidade espiritual é uma escolha unicamente sua. Você tem que decidir, isso é uma decisão que começa por você. E muitas das vezes alguns cristãos podem não ter essa maturidade espiritual porque não buscaram fazer essa escolha ainda. Então você tem a oportunidade todos os dias de buscar essa maturidade espiritual de várias maneiras, de parar, repensar, refletir e decidir que você quer isso para a sua vida, maturidade espiritual. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim: "E eu, irmãos, não lhes pude falar como se fala a pessoas espirituais, mas como a seres de carne, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber e não alimento sólido, porque vocês não eram capazes, e ainda agora não são capazes, visto que ainda são de carne." Então, como vocês puderam ver nesse versículo, Paulo reconhecia que a igreja de Corinto tinha um comportamento carnal. E nós, se queremos ter maturidade espiritual, nós não devemos ter um comportamento carnal. O comportamento carnal, ele tem várias características, mas eu diria que uma das principais é querer fazer a vontade da carne. Porque fazer a vontade da nossa carne enfraquece o nosso espírito. E isso não é o que nós queremos. Então, essa maturidade espiritual, ela não vem através de um conhecimento básico, teórico, de um conhecimentozinho superficial. Muito pelo contrário, ela vem daqui, ela vem de dentro de um coração com sede e fome de Deus. Um coração que anseia pela presença de Deus, um coração que anseia por fazer a vontade do Senhor. Inclusive, é um desejo de Deus que nós tenhamos essa maturidade espiritual junto conosco, porque ela nos aproxima de Deus. Vocês não têm noção de como que ser maduro espiritualmente é uma coisa que pode te aproximar muito de Deus, te ajudar a criar muito mais intimidade, muito mais conexão com Ele. Só que muitas das vezes, devido à falta de interesse, ao nosso ego, ao nosso orgulho, à falta de compromisso com Deus, isso se torna algo muito mais distante do que nós queríamos que fosse. Além de tomarmos a decisão de buscar a maturidade espiritual, nós temos que fazer outra coisa que é muito importante, que é a nossa mudança de mentalidade. Em Romanos, capítulo 12, e versículo 2, diz assim: "E não se conformem a este mundo, mas transformem-se renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito." Então, se você não mudar a sua mentalidade antes de buscar a sua maturidade espiritual, você vai estar impedido de amadurecer. Porque a nossa mentalidade mundana, a nossa mentalidade carnal, ela não tem nada a ver com a mentalidade espiritual, com a mentalidade de Deus para nós. Isso pode, inclusive, ser um impasse para muitas pessoas. Por que eu não consigo me comunicar com Deus? Por que eu não consigo compreender qual que é a vontade dele? Por que eu não consigo ser mais próximo dele espiritualmente? Porque às vezes a sua mentalidade, ela ainda é uma mentalidade carnal. Ela ainda tem vontades carnais. Ela ainda é uma mentalidade que é feita pelas suas vontades e não pela de Deus. Se você não transformar a sua forma de pensar, ou em outras palavras, a sua mentalidade, você vai ter muita dificuldade para reconhecer a voz do Senhor, para reconhecer aquilo que é bom, para reconhecer a vontade dele. E ao mudar essa mentalidade, a nova criatura que nós somos, a nova criatura que você vai se tornar, ela já não vai mais agir pelo que ela quer, pelo que ela pensa. Você já vai agir pelo que Deus quer para você. Porque conforme a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se moldando a Ele. Então, a nova criatura que você pode se tornar ao fazer isso, e que nós nos tornamos ao fazer isso, ela nos afasta
pular todo esse combo, começando por tomar a decisão de buscar a maturidade espiritual, mudar a sua mentalidade, mudar as suas atitudes, se tornar uma criatura espiritual e abandonar a criatura carnal que existe em você, se tornar uma nova criatura, vai ser muito mais natural, vai ser muito mais fácil de se aproximar de Deus através da sua maturidade espiritual. Ok, agora que eu tomei a decisão de buscar pela maturidade espiritual, por onde é que eu posso começar? Porque nós sabemos que isso não é uma coisa feita do dia para a noite, já que, como eu disse no início do vídeo, Deus nos chamou para uma vida de constante evolução, então nada é da noite para o dia. Eu trouxe aqui alguns pontos para vocês que pode ser muito fundamental e que pode ajudar. O primeiro deles é o mais básico: ler a Bíblia, estudar a palavra e refletir. Ler a Bíblia, gente, eu não digo que é só você pegar a Bíblia é o que eu mais tenho aqui, não é só você pegar a Bíblia, abrir, ler 1, 2 versículos e achar que tá tudo ok. Não engane o seu cérebro, não engane a si mesmo. Ler a Bíblia é você começar a entender que entre cada versículo desse, Deus tem alguma mensagem para você, algum ensinamento, alguma lição e alguma resposta. Cada versículo desse aqui, cada texto bíblico, ele tem algo muito importante entre as entrelinhas para você. Então, se às vezes você não entendeu um versículo bíblico, um texto, você leu, mas não conseguiu compreender, ou está em dúvida sobre o seu entendimento, você pode pesquisar, você pode buscar pessoas que entendam, você pode conversar com pessoas que entendam. Eu recomendo muito, é algo conhecido por devocional. Você pode pegar algumas folhas de caderno, orar antes, escolher um versículo e refletir nesse versículo. Qual é a mensagem que ele está querendo passar para você? Como que você pode aplicar esse versículo no seu dia a dia? Você pratica aquilo que esse versículo está falando? Como é que você pode começar a praticar? É uma maneira de estudar. O devocional é nada mais e nada menos, resumindo, uma maneira de você estudar a palavra através de anotações sobre. Porque pelo menos eu, quando faço devocional ou algo do tipo, eu faço assim, anotações para poder conseguir refletir e mentalizar melhor as ideias. Ainda mais caso você tenha certa dificuldade de intimidade com Deus, é essencial a oração na sua vida. Não seja do tipo de pessoa que só ora quando está na missa, quando está no culto, quando o padre faz a oração, quando o pastor faz a oração. Não seja esse tipo de pessoa. Seja o tipo de pessoa que ora onde estiver. Você está passando um problema, não deu tempo de orar em casa, você está no meio da rua, no trânsito, ore no trânsito. Você está em um banheiro público, que é o único momento que você achou para orar, de frente com o espelho, ore. Puxe o seu terço, ore onde você estiver. Puxe a sua Bíblia, reflita, abaixe sua cabeça, ore aonde você estiver, independente. Ore após cada refeição, ore antes de dormir, ore agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por ter acordado novamente. Pratique a oração constante, que isso já vai ser essencial também. Outra coisa que é muito importante: viva da maneira como você diz acreditar. Porque algumas pessoas pegam isso aqui, ó, que tem muitos ensinamentos, muita exortação, muita lição de amor, tem muita coisa que serve de sabedoria, que a pessoa às vezes pega isso, prega com total convicção, mas não vive da maneira como ela diz acreditar. Às vezes a pessoa pega um provérbio, prega um sermão, mas a pessoa não vive aquilo. Então você vai estar enganando a si mesmo fazendo esse tipo de coisa. Se você pregou para alguém, ou se você leu um versículo, refletiu sobre ele, refletiu o que você precisa fazer, acredita naquilo, pratique, faça. Porque as atitudes, elas conseguem valer tanto quanto palavras.